Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode desmontar a forma como o seu cérebro vem controlando sua vida. Você acredita que está seguro, mas talvez só esteja preso. Todos os dias você acorda, levanta, faz o que precisa, responde mensagens, cumpre tarefas e no fim do dia sente aquele vazio sutil, como se algo em você tivesse ficado esquecido no caminho. Não é preguiça, não é falta de propósito. É o cérebro operando no modo sobrevivência. Ele quer que tudo permaneça igual, porque o igual é previsível e previsível é seguro. Mas o que ninguém te conta é que o conforto, esse conforto que parece paz, é a prisão mais elegante que o cérebro já criou. O cérebro te protege, mas também te paralisa. Ele quer que você permaneça no conhecido, porque o conhecido é o território onde ele manda. E é assim que você vive dentro de uma rotina previsível, chamando isso de estabilidade. Mas lá no fundo, você sabe, você sente que não está vivendo, apenas repetindo. Milhares de pessoas estão assim agora, com os olhos abertos, mas adormecidas por dentro. Acordar não é o mesmo que despertar, e enquanto você continuar chamando a sua prisão de segurança, a vida vai continuar acontecendo do lado de fora da caixa. Mas tudo muda a partir do momento em que você enxerga a caixa. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Todos prontos para começar essa jornada? Então vamos. O cérebro foi programado para te proteger, não para te evoluir. Ele economiza energia repetindo padrões. Por isso, o mesmo pensamento de ontem se repete hoje, e o mesmo sentimento se torna rotina. A amígdala cerebral aciona o alarme do medo sempre que algo novo aparece, e o córtex cria justificativas perfeitas para não agir. Sempre traz nessa mensagem na conversa interna: não é o momento, depois eu tento, agora não dá. E assim o tempo passa e o conforto se transforma em prisão. A mente teme o novo, porque o novo não tem mapa, mas a expansão começa exatamente onde o mapa termina. Você acha que está vivendo novas histórias, mas no fundo está revivendo as antigas. Outros rostos, outros lugares, mas o mesmo sentimento. E se eu te dissesse que seu cérebro faz isso de propósito? Ele não quer que você mude, ele quer que você repita. Você não repete situações, você repete emoções. A rejeição, a culpa, o medo de não ser suficiente, tudo isso é só o corpo pedindo a mesma química emocional de ontem. Porque no fundo, o que o seu corpo chama de segurança é apenas o medo que ele perdeu de amar. E então você pensa que superou, mas o cérebro te puxa de volta, cria pensamentos, coincidências, reencontros, tudo para devolver a emoção que ele conhece. Você acredita que é azar, mas é apenas a biologia da repetição. Para o cérebro, o sofrimento conhecido é uma vitória, porque ele sobreviveu a ele uma vez e quer sobreviver de novo. Mas sobreviver não é viver. É aqui que começa o conflito interno. O corpo quer o conhecido, a alma quer o novo. E enquanto eles brigam, você sente o vazio, aquela sensação de estar cansado, mesmo sem saber de quê.
A cada pensamento repetido, você fortalece a estrada do passado. A cada emoção reativada, você reforça o mesmo padrão. E é por isso que mudar dói, porque mudar é matar o velho eu que o cérebro ainda tenta proteger. Mas existe algo que o cérebro não controla: a consciência. A consciência observa, a consciência escolhe, a consciência é o ponto de fuga do loop. Quando você se torna consciente da repetição, ela perde força. E nesse instante, a caixa começa a rachar. No próximo passo, você vai sentir essa rachadura e vai perceber que a luz sempre esteve dentro de você. Feche os olhos, respire profundamente. Mais uma vez, devagar. Agora, imagine-se de pé, no meio de um espaço escuro. Você não sabe onde está, mas há uma luz dourada em volta do seu corpo, suave, pulsante, viva. Essa luz é o que você realmente é: consciência, presença, potência. Mas ao redor dessa luz há uma caixa dourada, translúcida, que parece te proteger. Ela é confortável, silenciosa, segura. Por um instante você acredita que está bem ali dentro. Tudo é previsível, nada te ameaça. Mas lentamente você percebe algo. Você não está crescendo. A caixa é bonita, mas é pequena demais para o tamanho da sua alma. E então surge uma pergunta: será que essa segurança sempre foi uma prisão? Observe as paredes douradas da caixa. Elas são feitas de lembranças, de emoções conhecidas, de histórias que você repete para continuar existindo. Cada lado da caixa carrega um nome: medo, culpa, controle, apego. Você tocou essas paredes por tantos anos que aprendeu a chamá-las de casa. Agora, leve a mão ao peito. Sinta o coração, ele ainda bate, mas parece preso, como se batesse com menos espaço. Perceba como o corpo se contrai dentro da caixa. Ele quer se mover, mas o cérebro diz: fica, aqui é seguro. E você obedece, como sempre obedeceu. Mas algo muda agora. Uma rachadura pequena, quase imperceptível, surge bem diante dos seus olhos. Dela começa a escapar um feixe de luz dourada. E esse feixe vem de dentro de você. A cada respiração, a rachadura cresce. Respire. Mais uma vez, deixe a luz sair. A caixa treme, as paredes vibram. Você sente medo, mas também sente liberdade. O medo tenta te prender, a liberdade sussurra: vai! Qual voz você escolhe seguir agora? Enquanto você decide, observe o brilho. Ele se espalha pelas rachaduras. Lembra-se de quando o novo parecia perigoso? Olhe agora, o novo é só luz tentando entrar. Toque a parede da caixa. Ela ainda existe, mas está quente. E quando você toca, ela começa a se dissolver. O dourado vira poeira luminosa. E essa poeira se funde à sua pele. Você percebe que nunca foi a caixa. Você sempre foi a luz tentando sair dela. Agora, sinta o espaço ao seu redor, amplo, aberto, respirável.
O corpo relaxa, o peito se abre, a mente silencia. Não há paredes, só há energia, energia em movimento. A mesma energia que você tanto evitou sentir. E agora ela é sua. A caixa se foi, mas parte de você ainda olha para trás, com medo de perder o que conhecia. E é aqui que o verdadeiro despertar começa, porque a liberdade não está apenas em sair da caixa, está em aprender a viver sem precisar de uma. Sinta essa luz percorrendo o seu corpo, dos pés à cabeça. Respire dentro dela. Esse é o seu novo espaço interno e ele não precisa de paredes. Você aprendeu a sobreviver protegido, agora vai aprender a viver expandido. E no próximo passo, você vai descobrir como reprogramar o cérebro para que ele trabalhe a favor da sua expansão, não contra ela. Você já saiu da caixa, agora o desafio é ficar fora dela. O cérebro não aceita mudança de forma silenciosa. Ele vai tentar te puxar de volta, vai enviar pensamentos travestidos de razão. Você não vai conseguir. Isso é muito para você. Talvez não seja a hora. Mas agora você já sabe. Essas vozes não são verdades. São ecos de um sistema antigo tentando voltar ao controle. E se você pudesse reprogramar esse sistema hoje, não para se proteger do mundo, mas para viver nele com consciência. Respire. Sinta o ar entrando. Cada respiração é um sinal para o cérebro. Estou seguro. Enquanto inspira, pense: eu posso mudar. Enquanto expira, pense: eu escolho crescer. Repita 3 vezes em silêncio para criar a nova trilha neural. A neuroplasticidade não é uma teoria. É o milagre silencioso de um cérebro que se refaz quando você decide pensar diferente. Mas para isso, você precisa agir diferente. Todo dia, faça algo que incomoda o seu velho eu. Não para sofrer, mas para provar ao cérebro que o novo é seguro. Vou te dar um exemplo, tá? Quando vier a vontade de desistir, fique 1 minuto a mais. Outro exemplo. Quando o medo aparecer, olhe para ele e diga: isso é só energia em movimento. Um último exemplo aqui, só para deixar bem ilustrado. Ao final do dia, pergunte a si mesmo: hoje eu me expandi ou me defendi? Pequenas mudanças mudam a química, e quando a química muda, a vida responde. O cérebro aprende pelo repetir, não pelo entender. Então repita, com intenção, com presença, com amor. Você não precisa forçar o novo, precisa se lembrar dele todos os dias. Cada vez que você pensa com consciência, o antigo fio neural se desfaz. Cada vez que você escolhe agir com presença, um novo fio se cria. É assim que a vida muda. Não em um dia de inspiração, mas em dias de consistência. Sinta o cérebro calmo, o coração aberto, o corpo presente. É aqui que a reprogramação acontece. Você não precisa lutar contra o cérebro. Você precisa ensinar a ele que crescer também é seguro. E isso começa agora. Repita em pensamento: eu sou a consciência por trás dos meus pensamentos. Eu não sou a caixa.
eu sou a luz que a criou. Sinta como o corpo responde. É assim que a mente entende que mudou. Agora você já sabe como funciona: pensamento, emoção, ação, realidade. É a cada nova escolha consciente que você reinicia esse ciclo em outra frequência. Mas ainda há algo a ser dito, algo que nenhum método ou técnica te ensina. O segredo que faz tudo ganhar vida. E é sobre isso que vamos falar agora. E aí, percebeu? A caixa se foi, mas algo dentro de você permanece em silêncio, tentando entender o que acabou de acontecer. Esse silêncio é o espaço entre o velho e o novo. É onde o cérebro se cala e a consciência finalmente pode falar. Por tanto tempo você acreditou que estava se protegendo, mas, na verdade, estava apenas se escondendo. A falsa segurança sempre se disfarça de paz. Ela te diz: fique. Aqui nada te fere. Mas o que ela não te conta é que, ao se proteger da dor, você também se protege da vida. Quantas oportunidades você deixou passar porque o medo parecia mais seguro que o movimento? Quantas vezes você chamou de destino aquilo que era apenas resistência? Agora respire. Sinta o corpo expandir, sinta o ar entrar e sair sem pressa. Você não precisa de promessas, você precisa de presença. E é na presença que o novo se revela. É nela que você percebe que não existe passado a consertar, nem futuro a temer, só o agora. Esse instante em que o cérebro se rende e o coração assume o comando. Tudo que o cérebro temia, você já atravessou. Tudo que parecia impossível, você já começou a transformar. E mesmo que ainda sinta medo, lembre-se, medo é só a prova. Prova de que você está saindo da caixa certa. Porque todo despertar começa com um desconforto. E todo desconforto é o convite da consciência dizendo: cresça, expanda, viva. Você não é o pensamento que duvida. Você é quem observa. Você não é o corpo que treme. Você é quem sente. Você não é o passado que se repete. Você é quem escolhe o agora. Hoje, você reprogramou mais do que o cérebro. Reprogramou a forma de existir. E se esse vídeo te trouxe paz, inspiração ou coragem, é porque algo em você reconheceu a verdade. A vida começa onde o conforto termina. Deixe essa frase ecoar dentro de você. A vida começa onde o conforto termina. E toda vez que o medo tentar te fazer voltar, lembre-se desse momento. Feche os olhos, respire e volte para a luz que você descobriu aqui dentro. Esse é o seu lugar de poder e ele sempre esteve em você. Se essa mensagem te tocou, inscreva-se no canal Lado que você esconde. Aqui toda semana nós quebramos mais uma parede da mente. Aqui você aprende a pensar diferente, a sentir diferente e, acima de tudo, a viver consciente. Depois dá uma olhadinha no comentário fixado desse vídeo que existe uma reprogramação mental de 21 dias para estimular o seu amor próprio,
que vai fazer a diferença na sua história. E depois você volta aqui para me contar quais foram as transformações extraordinárias da sua vida. Porque o mundo não precisa de mais gente acordada. Nós precisamos de pessoas despertas.